Senhor presidente, eu vou falar de dois temas, aqui um municipal e um nacional. O primeiro eu vou seguir no que o vereador Jack iniciou falando, né? Que é um debate que está posto no Brasil. Em vários lugares que eu vou, as pessoas perguntam sobre o fim da escala 6x1, no que isso vai impactar a vida das pessoas, no que isso vai impactar as empresas. A gente já sabe que se faz um terrorismo, de que o Brasil vai fechar, de que a economia vai acabar, de que vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, segundo alguns, se nós aprovarmos o fim da escala 6x1. Mas o que nós precisamos entender é que nós estamos falando aqui, inclusive, de uma geração de emprego. Nós vivemos há mais de 10 anos com os trabalhadores e trabalhadoras sem receber um aumento significativo no salário, porque com a reforma trabalhista, a informalidade cresceu muito. A CLT ela foi enfraquecida com a reforma trabalhista. Na verdade, o que aconteceu foi que se criaram vários tipos de contratos de trabalho. E as pessoas, muitas vezes, sim, vereadora Sandra, o problema do nosso mundo do trabalho é que ele não acompanha a vida das pessoas. Então, muitas vezes, as pessoas têm filhos, as pessoas têm as suas necessidades e acabam indo para a informalidade porque ela é um pouco mais flexível, mas falar em opção, particularmente, eu acho que não é exatamente uma opção, eu acho que, às vezes, é a única alternativa que a pessoa tem. Se a pessoa consegue optar por trabalhar em outro trabalho e não no que ela tinha antes, essa pessoa ela é uma parte pequena da nossa população, que tem o privilégio de poder escolher onde vai trabalhar. Vamos falar a verdade, gente. A maior parte da população não consegue escolher exatamente o seu trabalho. Ela trabalha naquilo que tem apresentado, do que é possível, né, trabalhar. Então, quando nós falamos do fim da escala 6x1, nós estamos falando de qualidade de vida, de avanço civilizacional, de geração de trabalho. Tem gente que pergunta, mas Andressa, os hospitais, o comércio vai fechar porque vai acabar com a escala, vão ter que fechar antes, não vai mais abrir. Não é isso, gente, vão ter que contratar mais pessoas, vão ter que pagar mais hora extra ou contratar mais funcionários. Que é isso que a gente quer? Mais gente trabalhando, mas com um trabalho digno, com um trabalho que não seja penoso, com um trabalho que não faça um pai e uma mãe de família ter que trabalhar de domingo a domingo, não ter tempo para ver seus filhos. Eu cresci com meu pai trabalhando de domingo a domingo. O único horário que eu tinha para ver ele, vereadora Sandra, era 6 horas da tarde no domingo. Eu ia ele e minha mãe são separados, ia na casa dele visitar, 6 horas no domingo. Era o tempo que eu tinha, porque ele trabalhava dia e noite. Hora extra. E essa é a realidade de milhares de brasileiros no nosso país. Então, reduzir um pouco a jornada, nós não estamos falando de 30 horas semanais, nós não estamos falando de 4x3, nós estamos falando de 5x2. Se a pessoa vai trabalhar mais, se a pessoa vai ter mais um trabalho, bom, isso é da realidade de cada um. Mas nós precisamos trabalhar por esse avanço. E nós temos um deputado de Caxias chamado Maurício Marcon, que é inimigo dos trabalhadores. Confunde a população, traz temas populistas para dizer que é ele que defende as pessoas, e não é verdade. Sempre que tem um projeto para poder melhorar a vida do povo brasileiro, ele é contrário. E, mais uma vez, ele é um dos 176 deputados que estão se articulando para deixar, né, o fim da escala 6x1 para daqui a 10 anos. Nós queremos agora e nós vamos trabalhar para que ela aconteça agora. Mas, para finalizar, senhor presidente, eu queria trazer um assunto municipal. Vereador Lucas, há dias eu queria trazer, mas a realidade aqui na Câmara ela é dinâmica. E pelos assuntos trazidos eu nunca consegui. Mas eu queria fazer aqui uma homenagem mesmo, né? Uma professora, na verdade uma funcionária da educação infantil, que é cozinheira, que é Ângela Maria Catarina, a dona Ângela, porque ela tem 9 anos trabalhando na escola de educação infantil, optou por trabalhar com crianças porque é o que ela ama, tem 31 anos de cozinheira, trabalha na instituição Jardelino Ramos e na Escola Planalto, mas está em auxílio-doença porque, cozinhando para as crianças, ela perdeu uma parte do seu dedo.
ela perdeu uma parte do seu dedo. Teve um acidente de trabalho e hoje está em auxílio-doença. E ela pediu para que eu falasse sobre isso aqui, porque é a realidade de muita gente que trabalha nas escolas de educação infantil sem infraestrutura básica, sem aquilo que precisa para fazer o seu trabalho. Então, em nome da Ângela, eu queria aqui chamar a atenção para a situação, né, para as condições de trabalho das funcionárias da educação infantil, das professoras, das cozinheiras, das auxiliares de limpeza, que muitas vezes não têm o básico para poder trabalhar. Fica aqui meu reconhecimento à Ângela e a todas as trabalhadoras e trabalhadores da educação infantil. Obrigado, senhor presidente. Pois não, só questão de ordem, vereador.